Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 108 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com Paulo Duarte Coelho e analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a segunda Liga do Farense e a primeira Liga do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Hoje temos connosco o Mr. Paulo Duarte Coelho, treinador do Clube Desportivo Odiaxer, para falar do seu clube e do Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, o Odiaxer começou ao pé coxinho até encontrar o seu caminho. Conte lá o segredo desta reviravolta. Antes de mais, quero agradecer o convite e dar umas boas noites ao Emílio, ao Carlos, para já. O agradecimento por este convite e por manterem este programa ativo que semana após semana nos faz querer ir ver e querer ouvir quem fala sobre o futebol do Distrital, que é tão importante para nós, do Distrital e do Algarve, que é tão importante para nós termos este reconhecimento. Naquilo que concerne à questão que me coloca, cada época é uma época, cada época é um novo ciclo, e eu, para responder a esta questão, terei que dividir a resposta em duas partes. A primeira tem a ver com a reestruturação do plantel e da equipa. É verdade que nós conseguimos manter uma base de trabalho, uma base de jogadores, mas também não é menos verdade que aquilo que é a nossa forma de jogar não é comum ou não é tão habitual para a maioria dos jogadores. A nossa forma de ver o jogo e de implementar o jogo aporta uma maior necessidade de conhecimento sobre o mesmo. Conhecimento sobre o espaço, sobre o tempo, sobre as relações que os jogadores acabam por ter uns com os outros e das diferentes vantagens que nós queremos ter perante os adversários. Nós, por exemplo, perdemos jogadores que para nós eram influentes e acabaram por ter muitos minutos, para não dizer que eram titulares quase indiscutíveis, porque os números assim o dizem, na época passada, como foi o caso do Gerson, do Marco, que depois acabou por regressar, o Gonzalez, que decidiu dar um término à sua carreira, mas que depois até o conseguimos convencer durante um determinado período a nos vir ajudar, porque nós não tínhamos ninguém, não conseguimos ninguém para essa posição. Acabamos depois por ter uma adaptação de um júnior de primeiro ano que surtiu o efeito e foi muito bem conseguida. E perdemos também aquele que foi só, e aqui o só digo de uma forma irónica, aquele que foi o melhor marcador e o melhor jogador da época passada, que foi o Tommy. E acredito que possa vir a sê-lo também este ano. Isto também porque não são só os nomes que contam, são as características individuais e a integração na nossa forma de jogar. E principalmente nas relações socioafetivas que eles têm dentro do campo, que para nós são vantagens, que se criam ou que se perdem com a entrada ou saída de jogadores. Portanto, não é só o facto destes terem saído, é também os que podem vir a entrar ou que possam ter entrado que consigam depois fazer esta ligação. Para colmatar estas saídas, chegou-nos um pouco assim arrancado a ferros o Walter, um menino de 19 anos, que apesar de toda a sua qualidade também demorou a entender o nosso jogo, que é perfeitamente natural, mas que agora é visível não só nas suas exibições, como nos golos e já vai no pódio dos melhores marcadores. Onde nós também, curiosamente, tivemos o Chamusca, muito tempo, que também já não poderá competir por nós, por outros fatores. E este é um facto com dados que eu não posso deixar passar ao lado, que é o nosso jogar permite muitas ocasiões de golo, permite que os nossos avançados se evidenciem. Já foi assim com o Tommy, já foi assim com o Chamusca, é agora com o Walter, e eu acredito que nós não vamos ficar por aqui. Isto, voltando ao início da questão e da resposta, nós, para colmatar estas saídas, subimos jogadores que estavam no sub-23,
que nós vamos sempre procurando potenciar dentro daquilo que são as nossas ideias, e jogadores que vinham da formação, e por decisão da equipa técnica subimos automaticamente na pré-época 5 júniores, 4 deles de primeiro ano, ou seja, meninos com 17 anos, primeiro ano de júnior, mas que já estão a integrar séniores. Atualmente até já utilizamos 8 deles, e eles não são utilizados para fazer número, eles são utilizados porque treinam, porque compreendem o jogo, porque têm rendimento, e porque achamos que para estar connosco devem no fazer, e eles conseguem corresponder, mas temos de ter a noção que existe um período de adaptação, e que eles têm a sua linha de progressão, e temos que ser pacientes e ensinar o jogo. Ora, isto tem o seu peso naquilo que é o equilíbrio e que é a competitividade necessária para andar neste campeonato, porque é verdade que quem não conhece diz que é o campeonato distrital e até olha com um pouco de desdém para o mesmo, mas quem participa nele sabe bem a dificuldade que existe e a competitividade que existe. E o Loutano também teve esse problema de adaptação inicial. Teve o problema de adaptação, mas com outro grau de necessidade de adaptação. Claro. E era isso que eu também ia dizer. Todas as outras equipas se reforçaram e bem, e não vale a pena estar aqui a exemplificar, porque todos nós sabemos. Portanto, esta é a primeira parte da resposta que é importante entender. Existiu uma necessidade de uma pequena reestruturação do plantel, que leva a novos hábitos e a novo conhecimento por parte de alguns jogadores daquilo que é a nossa forma de jogar. Depois também temos aqui que entender que é verdade, nós não iniciamos o campeonato com vitórias, mas repare, nas primeiras 8 jornadas nós defrontamos só o Silves, que é o segundo classificado, o Colatrense, que é o sexto, a jogar fora, o 11 Esperanças, que é o quarto, o Lagoa, que é o sétimo, e que à altura, bem, nós sabíamos a expectativa que existia em torno do Desportivo de Lagoa. Defrontamos o Quarteirense SAD fora e defrontamos o Loutano fora. Portanto, isto é 8 jornadas. Para quem ainda estava a tentar olear a máquina, era uma tarefa difícil. E nós, à nona jornada, tínhamos apenas 6 pontos e estávamos bem longe daquilo que era o nosso principal objetivo, que era o 6º lugar. Não alteramos nada por isso, analisamos, corrigimos o que havia a corrigir, melhoramos os comportamentos que tínhamos e que achávamos que tinham que ser melhorados em treino, porque essa é a nossa grande ferramenta, é o treino, não é o jogo. Potenciamos aquilo que é o nosso jogar, continuamos ainda a insistir mais na nossa forma de jogar e seguimos confiantes. E se contabilizarmos aquilo que foi feito desde então, nós, se o campeonato tivesse iniciado aí, nós atualmente seríamos o segundo classificado a 9 pontos do Loutano, só que o campeonato é muito mais longo do que isso e não conta só a partir do momento em que nós queremos que ele conte, e tudo isto tem a sua influência. E, Mister, a época passada igualou a melhor classificação do Odiache. Quais são as ambições para esta época, agora no 6º ano? Bem, nós na época passada igualamos o melhor registro de sempre do clube, que foi o 5º lugar. Esta época entramos na fase de campeão, que é algo que nunca havia sido conseguido neste formato de competição. Aquilo que são as nossas ambições, bem, aquilo que nós pretendemos atingir tem muito a ver com a nossa ambição e com a nossa competência de editar. O que é que eu quero dizer com isto? A ambição é sempre procurar fazer melhor. Porque se nós andarmos aqui para participar, e eu digo isto aos meus atletas, há coisas bem mais importantes fora do futebol do que o futebol para nós andarmos a dedicar o nosso tempo. Portanto, nós vamos tentar dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer até agora. Agora, é importante transformar esta ambição em atitude e em competência dentro do campo. Não vamos abdicar daquilo que é a nossa identidade futebolística. Nós procuramos sempre vencer em qualquer jogo, isso aí faz parte da nossa identidade. Fizemos-lo sempre assim, tendo ganho, empatado ou perdido, fizemos-lo sempre, não vai ser diferente agora, e digo isto com o maior respeito por todos os adversários, até porque todos eles são muito valiosos, todos os que cá estão têm muito mérito, têm todos muita qualidade, na minha perspectiva,
Mas esta é para mim a melhor forma de os respeitar, é nós entrarmos em campo e darmos o nosso melhor e procurar vencer, para que eles também possam ser melhores. E claro, principalmente para nos respeitarmos a nós. Nós não podemos ir para o campo com outra mentalidade, com outro pensamento que não seja o de tentar ganhar o jogo. À nossa maneira, claro. E, Mister, o Adi Asher é uma equipa de futebol positivo, futebol criativo, sem deixar de ser competitiva, obviamente. Quais são os prós e os contras por esta opção? E depois acima de tudo, em que condições e de recursos se pode desenvolver este tipo de futebol no Distrito? Eu percebo, eu entendo a pergunta. Não me identifico muito com a questão do futebol ser positivo ou não positivo. Eu acho que aqui todos procuram ganhar, cada um à sua maneira. Isto tem muito a ver com aquilo que os jogadores também acreditam. Se há uma equipa que não tem outro estilo de jogo, mas que consegue vencer, se os jogadores acreditam nisso e se obtêm resultados, está certo. Isto não há uma fórmula mais certa que a outra. Aquilo que eu não caracterizo a nossa equipa como uma equipa estritamente criativa. A criatividade está nos jogadores e depois é uma questão de enquanto clube, enquanto plantel, termos a felicidade de ter jogadores com características criativas, com qualidade, principalmente naquilo que é a decisão, tê-los no nosso plantel para poderem também, em determinadas alturas, desequilibrar. O que nós procuramos ser é muito organizados naquilo que são as nossas tarefas dentro do campo, principalmente na ocupação espacial, na forma como nós queremos direcionar o adversário para obter determinadas vantagens, e dentro desta organização há o caos, é o que eu chamo o caos. E o caos é a capacidade de decisão dos jogadores, é algo que nós procuramos potenciar em treino, mas que em jogo são eles que decidem, são eles que definem, nós não temos qualquer influência sobre isso. O nosso trabalho é colocá-los no espaço certo, no tempo certo, e fazer com que eles entendam a vantagem que daí advém. Depois é com eles. Claro que é difícil, todos querem os melhores, e é difícil. É difícil aplicar este tipo de forma de jogar, mas eu já tive também alguns comentários, algumas questões, como é que eu não tenho, por exemplo, não tenho determinados jogadores que tu tens, como é que não dá, as pessoas dizem sempre que não dá, e a pergunta que eu lhes faço é, ok, não dá, mas o que é que tu já fizeste para que desse um pouquinho mais? Porque há sempre formas de nós lá chegarmos. Os jogadores não têm que jogar o primeiro toque, os jogadores não têm que jogar o segundo toque, temos que criar condições através de toda a estrutura dentro do jogo e através dos vários momentos do jogo, criar em treino esses momentos, recriar esses momentos, repetir esses momentos para que depois, quando eles chegam ao jogo, se sintam mais confortáveis. E não tem que ser como o Barcelona ou como o Manchester City, porque existe uma grande diferença. Agora, nós acreditamos muito que este é o caminho, que esta é a forma que nos vai colocar mais vezes junto à baliza adversária, a criar mais situações de golo, e para isso tem que haver muito rigor, muita cobrança. Nós cobramos bastante, porque trabalhamos em treino, então temos que cobrar, para que eles depois possam também ter a sua liberdade. Nós não abdicamos de determinados princípios, eles são devidamente fundamentados para que todos entendam o sentido do que se faz. O jogador, quando vai para o campo, quer no treino, quer no jogo, ele sabe exatamente o que é que tem para fazer, pode não fazer, porque as dinâmicas do jogo podem não o permitir, mas eles sabem, eles têm esse conhecimento. E depois é uma questão de os levarmos a executar, mas há sempre muito espaço para a criatividade. Agora, esta forma de jogar, as pessoas confundem um pouco com o lirismo, com o romantismo, e nós temos casos em que, e eu digo-lhes a eles, se nós conseguirmos criar uma situação clara de golo, com determinadas vantagens sobre o adversário, através de um pontapé do guarda-redes, nós não vamos andar a passar a bola para o lado e para a frente.
Nós vamos procurar o espaço que queremos e queremos chegar rapidamente à baliza adversária. Agora, digam-me quantas vezes é que isso acontece num jogo de futebol? Quantas vezes é que nós conseguimos ter essa vantagem clara através de um determinado tipo de jogo? Pode acontecer, mas se calhar estamos dependentes dos erros do adversário. E nós não queremos depender do adversário para criar situações de golo. Nós queremos depender apenas e só de nós. Para que assim seja, só há uma forma, é tendo a bola e sabendo ter a bola. E é um pouco esta filosofia que nós passamos aos jogadores e fazemos em treino e procuramos passar também para o jogo. Muito bem. Mister, prefere um campeonato corrido ou dividido em duas fases como nesta época? Qual é a sua preferência? A minha preferência é um campeonato corrido. Já foi aqui subejamente dito por outros colegas e eu partilho da opinião da grande maioria que é um campeonato a 14 equipas, corrido e, se possível, com os jogos da taça também a decorrerem ao fim de semana. Mas isto, eu fico com uma sensação que estamos a passar o ónus da questão para cima da Associação de Futebol. E, na realidade, nós temos que ser ouvidos, primeiro que tudo, dentro da nossa casa, dentro dos nossos clubes, nós treinadores, nós jogadores, analisarmos tudo e depois os clubes levarem à Associação para que, quando a proposta é submetida, estejamos de acordo ou não e o tipo de competição vá para a frente determinada da forma A ou da forma B. Portanto, o trabalho, isto não pode passar só para o lado da associação, tem que passar primeiro tudo para o lado dos clubes, para que depois possamos ter um campeonato de acordo com aquilo que nós achamos que poderá ser um campeonato melhor. As coisas são propostas, ninguém se abstém, pois é como é, e vamos por aqui. Agora, agora já sei o que é estar nos 6 primeiros, já estive por 2 anos enquanto adjunto no Desportivo de Lagoa nos 6 de baixo e sei muito bem a dificuldade que é e a desmotivação que é para muitas equipas e a dificuldade que é para os treinadores de principalmente andarem na fase de descida. Mister, uma apreciação sobre este distritalão. Uma apreciação. Eu acho que é um distrital muito, muito competitivo. Já o ano passado, já a época passada o havia sido. Eu acho não, é evidente este ano, apesar da grande vantagem que o Loltano já leva, mas o campeonato tem sido muito competitivo. As equipas estão melhores, reforçaram-se melhores, todas elas têm bons técnicos. Nós já nos conhecemos a forma de jogar de cada um, vamos procurando aqui estratégias, vamos evoluindo uns com os outros. Eu acho que o campeonato está muito bem apetrechado de bons técnicos, de bons jogadores, de boas equipas. Eu acho que é um campeonato muito interessante e tem muita margem de progressão. Mister, em relação ao futebol distrital, e a propósito, que sugestões pode propor para melhorar a competição e os clubes? Uma sugestão, ou duas? Uma sugestão. Contra mim falo porque posso estar sujeito algum dia, mas eu acho que e aquilo que ocorreu em alguns jogos deste campeonato, tem que haver uma maior proteção sobre aquilo que é a arbitragem. Porque eu sei que os regulamentos dizem determinadas coisas que depois não podemos fugir a isso porque é, de certa forma, a lei da competição, mas tem que haver uma maior proteção. Porque temos que respeitar um pouco mais aquilo que é a pessoa do árbitro. Porque também vão falhar e eu também sou o primeiro a indicá-lo quando eles também erram, mas na forma certa, no sítio certo, e depois tem que haver, quer dizer, assistimos aqui a situações de multas que são, eu nem queria adjetivar porque fica mal. Depois temos outras situações com jogadores que andam à pancada e apanham 2 jogos e outros que, quer dizer, está tudo desvirtuado. As coisas têm que ser revistas nesse sentido, um pouco mais de ética, um pouco mais de
de conhecimento sobre o jogo, mas também passo a bola para o outro lado, porque também vejo muita coisa muita permissividade da parte, por vezes não sei o porquê, não sei se por receio, mas nós temos, por exemplo, temos uma conduta, procuramos ter uma conduta o mais correta possível, e do outro lado nem sempre isso acontece e não vejo qualquer alteração a isso. E também haver aqui um pouco mais de rigor naquilo que é o antijogo, porque eu compreendo que as equipas possam querer quebrar o ritmo de jogo, mas ninguém sai a ganhar quando isto é exagerado, quando isto é claramente provocado e levado para dimensões que não deveriam ser a do jogo, e vejo uma grande passividade a permitir que isto aconteça. O jogo não sai, ninguém ganha com isto, não ganha o futebol, não ganham os jogadores, não ganham os treinadores, não ganha quem paga para ir ver o jogo. Alonguei-me um pouco aqui nas sugestões, mas para mim são as principais sugestões, mas isto tem a ver com uma questão cultural e que nós temos que ajudar a mudar. Mister, antes de o libertarmos, vamos analisar a jornada do Distritalão e o seu jogo. 22ª jornada, tudo decidido na primeira fase e tudo em aberto na segunda fase, com exceção do Loutano. O Loutano venceu o Silvos por 5-0, o Quarteirense perdeu em casa com as Esperanças por 1-3 e perdeu também Paulo Lopes, que deixou a equipa. O Lagoa venceu fora o Almancilense por 2-0 e acumulou pontos. O Guia foi surpreendido em casa pelo Inter de Almancil por 1-2. O Lusitano empatou o Colatrense com 1-1 e o Odiache venceu o Quarteira por 2-1. Mister, um comentário sobre o seu jogo. Bem, o meu jogo. Olha, nós sabíamos que este jogo era importante para as duas equipas. O futuro na competição, quer de uma, quer de outra, já estava traçado. Uma equipa nos 6 primeiros, uma equipa nos 6 de baixo. Então, o que ambas queriam era amealhar pontos para entrar na nova fase. Se calhar mais necessitados desses pontos o Quarteira, mas nós também com as nossas ambições e com os nossos objetivos bem vincados, entramos no jogo. O jogo foi muito dividido. Em termos de ocasiões claras de golo, elas foram muito similares. Tivemos a felicidade e o mérito, em termos de competência, para sermos nós os primeiros a marcar, ainda na primeira parte, mas isto poderíamos ter ido para o intervalo empatados, que seria inteiramente justo. A abrir a segunda parte, sensivelmente 10 minutos, acabamos por fazer o 2-0, e a minha equipa acaba por relaxar. Um jogo que estava controlado, apesar de estarmos a defrontar um adversário muito competitivo, muito experiente, habituado, com jogadores muito habituados ao campeonato distrital, e relaxamos demasiado. Deixamos de fazer determinadas situações que nos estavam a levar mais perto da baliza, apesar do Quarteira se ter apresentado num sistema que não é habitual no Quarteira, mas nós conseguimos descodificar e entrar rapidamente e descobrir a forma como poderíamos chegar perto da baliza. Só que depois fomos complicando, lá está, a questão da decisão. Não é só o jogador ter a qualidade técnica, é ter a capacidade para decidir bem. E nós aqui baixamos um pouco os níveis de compromisso, talvez, naquilo que é o jogo, e acabamos por não conseguir chegar com a facilidade que estávamos a ter ao último terço. E permitimos até que o Quarteira acabasse por fazer um golo e voltar a entrar no jogo. Posteriormente a isso, acabamos por ter várias situações de 3, 4 situações para finalizar. Metemos uma bola no poste, tivemos situações de 2 contra 1, 3 contra 2, em que lá está, é a decisão dos jogadores que vai determinar a situação que pode ser de golo ou não. E nós nestas situações, em nenhuma delas, peço desculpa, em apenas uma delas, em 4, em apenas uma delas conseguimos chegar com o remate à baliza. Portanto, se o jogo se complicou um pouco mais, a culpa é nossa, porque assim o permitimos, mas a vitória, no meu entender, enquadra-se perfeitamente com aquilo que foi o jogo.
E agora, Encarnação, uma pergunta ao nosso convidado, para fecharmos. Em primeiro lugar, boa noite. Felicitá-lo pela excelente época que o Odias fez este ano na primeira distrital. E vendo aqui o site da Federação Portuguesa de Futebol, logicamente, a primeira distrital, as equipas irão partir com os pontos que conquistaram ou que amealharam, digamos que nesta primeira fase, colocando o Loutan Park, tem 58 pontos, depois temos o Quarteirense Sá e o Silves com 41, e o Odias, e é aquela pergunta marota que eu tenho que fazer, um piscar do olho ao segundo lugar que poderá dar acesso, ou que dá mesmo acesso à Taça de Portugal, nessas últimas 10 jornadas que vão agora decorrer. Olha, Olá, Carlos, obrigado pelos parabéns que nos deu. Isto é um trabalho de muitas pessoas, não só daquelas que entram dentro do campo, não só dos jogadores, é um trabalho de muita gente que está no back-office, e é bom termos essas palavras de agradecimento e de reconhecimento, aliás. Nós queremos sempre ganhar, eu já lhe disse isso lá atrás, nós vamos entrar em todos os jogos para vencer. Não vale a pena estarmos aqui a colocar objetivos. Eu vou lhe dizer porquê. Nós temos o primeiro jogo na Colatra, o Colatrense, que é uma equipa muito bem montada, que joga um futebol que me agrada bastante, e nós, quando lá fomos, perdemos por 5-2. Aqui eles acabam por empatar já para lá da hora. Ou seja, os 2 jogos que fizemos com o Colatrense não ganhamos nenhum. Os 2 jogos que fizemos com o Onze Esperanças não ganhamos nenhum. No campo não ganhamos ao Silves os 2 jogos, ganhamos depois um na Secretaria. A única equipa a quem nós ganhamos foi ao Quarteirense Sá aqui em casa. Portanto, isto é para lhe dizer o quê? Há um nível competitivo nestes 6 primeiros que é muito grande, e nós não, no meu entender, e tem sido sempre a nossa postura, é qual é o próximo jogo? Ok, então vamos debruçar-nos sobre esse jogo e vamos procurar vencê-lo. Como? Que estratégia utilizar? Que forma é que nós vamos tentar encontrar para enganar o adversário? Portanto, não vale a pena estar a fazer futurologia. Nós queremos fazer sempre melhor. Nós queremos fazer sempre o melhor. E se o melhor, enquanto nos for possível, chegar mais à frente, nós vamos tentar. Mas para já, cuidar do lugar onde estamos e a seguir ir à procura de mais. Muito bem. Mister, obrigado pela sua presença e disponibilidade. Desejamos os maiores sucessos no sexteto e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Armando, 22ª jornada do Distritalão. Um comentário. Olha, acabou a primeira fase e aconteceu aquilo que se esperava, porque já estava tudo, de facto, decidido. Como tínhamos dito em ocasiões anteriores, presta-se para ser o campeonato mais desequilibrado de sempre, uma vez que entramos na segunda fase já com um campeão anunciado e em função dos resultados que possam vir a suceder, e caso o Loutan mantenha um registro vitorioso que marcou os últimos 2/3 da primeira fase, teremos um campeão a várias jornadas do final da segunda fase. No resto, não houve grandes surpresas, não havia grande coisa para discutir, e agora vamos ter 2 campeonatos distintos, aquele em que vamos apurar o campeão e em que as outras equipas, ou pelo menos boa parte das outras equipas, algumas delas, já se dão por satisfeitas por terem atingido o objetivo de participar na série dos 6 primeiros, que é a garantia da manutenção e da continuidade na primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve, e depois haverá a luta pela fuga à descida, sabendo-se que poderá ser uma luta que poderá deixar muita gente com sérios problemas, uma vez que, em função do número de equipas algarvias que era descer do Campeonato de Portugal, assim será o número de descidas da primeira para a segunda divisão da Associação de Futebol do Algarve. E, portanto, será ali uma luta muito apertada, muito complicada, em que pode haver até, inclusive, pode acontecer, equipas que façam percursos brilhantes nesta segunda fase do campeonato, mas que acabem por não chegar para garantir a permanência, uma vez que, em função das descidas anunciadas para já
do Olhanense e do Ferreiras, e esperemos que mais nenhuma deixa, mas só por aí são mais 2 equipas que vão descer da primeira à segunda divisão da Associação de Futebol do Algarve, e, portanto, será um quadro muito difícil para aquelas 6 equipas, uma vez que pelo menos metade vão descer. E portanto, vamos ter uma segunda fase em que, creio eu, as atenções se vão centrar primeiramente na definição do campeão, não havendo aí grandes dúvidas que será o Lolton, e depois do Lolton garantir o título, a fase dos 6 primeiros não terá muito mais a contar, e as atenções irão centrar-se seguramente na fase dos 6 últimos, onde aí sim haverá muita história para contar, em função também do desfecho do Campeonato de Portugal. Uma nota que não tem a ver com o campeonato da primeira divisão da Associação do Algarve, tem a ver com outra competição, que é a Taça do Algarve, onde houve uma surpresa grande nas meias finais, com o Padronense foi o vencedor da zona Sotavento da segunda divisão, a bater o Quarteirense nas meias finais, nos empates por pontapés da marca da grande penalidade, e portanto será o Quarteirense a estar na final, frente ao vencedor do Lolton com o Silves, que jogam no dia 5 de abril no Estádio Algarve. E é a primeira vez que uma equipa da segunda divisão da Associação de Futebol do Algarve garante a presença na final da Taça do Algarve. E, portanto, o Padronense fez história. O Padronense já esteve numa final, mas na altura estava nos campeonatos nacionais. Em 2001, 2002, talvez, perdeu com o Lusitano e o São António por 3-0. Mas a história escreve-se precisamente por isso, por se tratar da primeira equipa a participar num campeonato da segunda divisão, a chegar à final da Taça do Algarve. O Alvorense venceu uma edição da Taça do Algarve quando já estava despromovido à segunda divisão, mas ainda era a equipa de primeira divisão, ou seja, na época em que ganhou a taça, participou na primeira divisão, já era despromovido à segunda. Portanto, esta é a primeira vez que temos uma equipa da divisão na final da Taça do Algarve, e muito provavelmente o Lolton joga em casa frente ao Silves, será amplamente favorito. Se for uma final entre o Lolton e o Padronense tem também garantido o acesso à Taça de Portugal da próxima temporada e a presença na Supertaça do Algarve da próxima temporada. E, portanto, se isto acontecer, independentemente do desfecho da segunda divisão, onde o Padronense, como vencedor da Zona Sotavento, é também naturalmente um dos candidatos à subida, é algo um feito fantástico para um clube que na década de 90 e até o início dos anos 2000 marcou presença durante cerca de uma década nos campeonatos nacionais, e por lá passaram excelentes jogadores e um treinador que fez história no clube, Paulo Campos, o antigo avançado do Portimonense, do Farense e do Sport Lisboa e Benfica, e portanto aqui esta nota à margem da primeira divisão da Associação do Algarve, de facto trata de algo inédito e merecedor aqui do registro e aplauso. Encarnação, Distritalão, 22ª jornada e última da primeira fase. Olha, basicamente foi aquilo que o Armando disse. Penso que a primeira metade da tabela classificativa, quem irá ganhar, a não ser que haja para aí algo de muito anormal, e quem irá subir para o ano ao Campeonato de Portugal será a formação do Lolton. Depois, aqui há o tal aliciante, que é saber quem é que terminará a prova em segundo lugar, que é aquela que também dá acesso à Taça de Portugal. Portanto, a diferença entre o Quarteirense SAD, que tem 41 pontos, e a restante concorrência não é muita, está precisamente mais distante a formação do Colaterense, mas, como dizíamos há pouco, o Odieste está apenas a 4 pontos do segundo lugar. Portanto, penso que esse poderá ser um dos aliciantes, saber quem termina em segundo lugar este ano, na primeira divisão da São Paulo do Algarve. Depois, do meio da tabela para baixo, aí é que as coisas poderão complicar-se, sabendo de antemão que Olhanense e Ferreiras praticamente, matematicamente, ainda não estão despromovidos, mas a próxima jornada não traz bons ventos para os lados algarvios, pelo menos para estas duas equipas algarvias, e depois tentar perceber até que ponto é que Esperança de Lagos, que está a um ponto da linha fatídica descida, e o próprio Imortal, que está com 28 pontos, ali mesmo também sob a linha,
poderão ou não continuar no Campeonato de Portugal. Portanto, isto são tudo decisões que serão tomadas no correr do campeonato e, logicamente, que as equipas que estão nesta posição, para além da preocupação, e nós falávamos na semana passada com o treinador do Lagoa sobre isso, acaba por ser uma preocupação, porque hoje em dia já toda a gente tem acesso aos meios de comunicação social, às redes sociais. Antigamente provavelmente é que se conseguiria esconder um resultado de uma equipa, e logicamente que eu não acredito, e com os meios que estão disponíveis hoje em dia para nós nos podermos beber de informação, que estas equipas que vão entrar nesta fase de manutenção não estejam já também com o pensamento naquilo que poderá ou não acontecer àquelas equipas que estão no Campeonato de Portugal, que é uma coisa que realmente não irá fugir também, pelo menos a nível psicológico, quando as equipas entrarem em campo. Portanto, vejo uma fase de manutenção do sexto para baixo, vai ser muito mais competitiva, vai ter o aliciente de querer terminar mesmo à frente para garantir a manutenção e depois esperar que as equipas que estão no Campeonato de Portugal, pelo menos duas garantidamente irão descer, que será o Ferreiras e a formação do Olhanense. Esperar para ver o que é que Esperança de Lagos e Imortal poderão fazer. Depois aí sim poderemos fazer um rescaldo maior daquilo, mas logicamente que o Lagoa, pela fase que fez, pelos últimos jogos, pelo enquadramento que deu nestas últimas jornadas da primeira divisão de futebol da Associação de Futebol do Algarve, deste distrital, poderá ser uma das equipas que poderá para o ano estar também na primeira distrital do escalão máximo do futebol algarvio. Encarnação, vamos então para o CP, 21ª jornada, na Série D. O Futebol Clube Ferreiras foi a única equipa algarvia a perder, mas para outra equipa algarvia, o Olhanense. O Esperança de Lagos foi a Serpa vencer por 4-2, e Serpa está em estado de sítio. O Imortal foi empatar o líder Atlético a 1-gol, e o Olhanense foi vencer o Ferreiras por 1-0. Quando faltam 5 jornadas, o Algarve tem 2 equipas dentro e 2 fora. E 2 fora, aliás, o Olhanense, se havia hipóteses também matematicamente do Ferreiras ainda se poder salvar desta descida, esta vitória do Olhanense nas Ferreiras por 1-0, acaba por como que convidar a equipa do Ferreiras a acompanhá-la para a primeira distrital da São Paulo Algarve. Penso que será mais esta jornada. Aliás, as locações quer do Olhanense e quer de Ferreiras não são nada fáceis, já que o Olhanense vai ao Oriental Dragon e o Lusitano de Évora recebe o Ferreiras. Portanto, vão ser 2 jogos em que poderá ditar matematicamente, e aí já não haverá mais hipóteses de estar ou não com a calculadora na mão a pensar naquilo que é o inevitável, que é descerem 4 jornadas do fim à primeira distrital da São Paulo do Algarve. Depois, uma excelente vitória do Lagos, aliás, uma vitória que pelos relatos que me chegaram foi justíssima. Por vezes as equipas ganham 4-2, 5-2 e o jogo em si acaba por não ser nada daquilo que se reflete no resultado, mas que realmente este Lagos ganhou por 4-2, mas poderia ter ganho por muitos mais. Por isso, felicitar a formação do Esperança de Lagos, que também vai receber o Atlético, que se viu greco, ou troiano, como queiram chamar, para vencer o Imortal, que consegue estar sempre a ganhar e depois acaba sempre por se deixar empatar. Isto parece uma sina do Imortal. Tem um jogo vital este fim de semana, este domingo às 11 horas, que é com o Angrense, e realmente terá que selar uma vitória. Não poderá pôr-se em posição de vencedor e deixar-se empatar. Fez um grande jogo, pelo menos pelas imagens que vi nas redes sociais deste Atlético Imortal. O Imortal, mais uma vez, e com um orçamento baixíssimo, com uma equipa feita a dedo, e quando digo a dedo não é pela qualidade financeira dos jogadores, porque para estar neste patamar, para estar com estes índices produtivos, para estar com esta qualidade de futebol,
logicamente que não é preciso ter o Mbappé, nem o Messi, e esses foram ontem eliminados da Champions League. Portanto, é uma equipa que vale pelo seu conjunto, pelo seu grupo, pelos seus líderes, e sem dúvida que terá que vencer o Angrense para poder selar ou dar um passo importante no que diz respeito à manutenção neste Campeonato de Portugal. Depois, há aqui uma pergunta que vamos deixar no ar, e logicamente gostaríamos de ter aqui um dia o Luís Torres para o poder perguntar: que Olhanense iremos ter daqui para a frente? O Olhanense irá descer à primeira distrital, é um SAD, e logicamente é um clube com história, com pergaminhos no futebol português, é um clube que tem um título de campeão de Portugal de 1924, que equivale ao campeão nacional. Saber até que ponto, e talvez seja interessante, deixo aqui também o Rato Emito, ter aqui o Luís Torres para nós e todos aqueles que nos ouvem e que nos veem perceber o que é que poderemos esperar deste Olhanense. Sabemos que o Ferreiras de certeza que irá competir na primeira distrital e irá fazer equipa para tentar regressar de novo ao Campeonato de Portugal, mas 76 anos ou 77 anos, falávamos no dia aqui, o Olhanense regressa a um escalão distrital. Logicamente que seria um tema interessante de um debate e de uma conversa para tentar perceber até que ponto é que Olhanense iremos ter para a próxima época na primeira distrital. Atacar a primeira distrital para subir ao Campeonato de Portugal, ou ponto de interrogação, que é o que muita gente olhando neste momento se questiona, é de tentar perceber o que é que poderá vir a acontecer com esta equipa, com este Olhanense, que vai descer à primeira distrital 76 anos depois. A seu tempo falaremos disso. Armando, CP. Olha, no tocante às duas equipas do Algarve que acalentam esperanças na permanência, a jornada foi boa. Poderia ter sido melhor porque o Imortal mais uma vez desperdiçou uma situação de vantagem. É a equipa desta série com o maior número de empates, 10, mas nesses 10 empates eu creio que pelo menos aí nos 7 ou 8 a equipa de Albufeira esteve em vantagem e acabou por depois perder pontos. E isso pode ser fatal lá mais para a frente. De qualquer modo, o empate conseguido no terreno do primeiro classificado é sempre um resultado positivo e portanto, é mais um passo, é mais um ponto. O Esperança de Lagos, que vinha de 2 derrotas seguidas, foi ganhar a Serpa num jogo extremamente importante e deu um grande passo em frente. Mas olhando aqui para o meio da classificação, aqui esta zona intermédia entre os lugares da permanência e os lugares já de descida, e onde estão várias equipas do Algarve e do Alentejo, é caso para dizer que vai para aqui uma grande sorda, que o Esperança de Lagos tem 29 pontos, depois temos Imortal, Praiense, Vasco da Gama, David Higueira e Serpa, todos com 28. E duas destas equipas, Vasco da Gama, David Higueira e o Serpa, devido aos fatores de desempate, estão nos lugares de descida. Depois ainda aparece o Oriental do Braga, 3 pontos destas equipas que têm 28 e, portanto, há ainda muita coisa aqui por decidir e é importante que as próximas jornadas corram bem a estas duas equipas, sabendo-se que, sobretudo por Imortal, que joga com o Angrense, que é uma equipa do fundo da tabela, uma vitória é fundamental, e o Esperança de Lagos recebe o Atlético. O Atlético já se percebeu que não é nenhum papão devido a este empate frente ao Imortal, e as notícias que têm vindo a público também de problemas de natureza financeira, salários em atraso, também podem, de alguma forma, abalar a competitividade da formação de Alcântara e fazer com que as possibilidades de êxito do Esperança de Lagos aumentem. Quanto ao jogo entre o Ferreiras e o Olhanense, bom, só o Ferreiras é que alimentava ainda algumas tenues esperanças e essas acabaram, e portanto agora é uma questão matemática. Se não for na próxima jornada, há de ser na outra a seguir, mas o que vínhamos dizendo há umas jornadas em relação ao Olhanense é que, independentemente das vitórias que a equipa vinha conseguindo, e ainda bem que está a ter essa atitude na parte final, conseguindo de alguma forma evitar que tenha uma saída, digamos, desonrosa dos campeonatos nacionais. A equipa empertigou-se e tem garantido algumas vitórias, vai já em 4, até tem mais do que o Ferreiras que está à sua frente, mas a verdade é que tanto uma como outra equipa, creio eu que já não haverá nada que este alvo, porque mesmo que ganhem os jogos todos até a final, tanto uma como outra, os adversários também vão pontuar, há jogos entre eles. Aliás, eu não fiz bem as contas, mas creio até que o Olhanense, mesmo ganhando os jogos todos, e tendo em conta que há
vários jogos ali entre equipas que estão nos lugares acima que já estará descomposto. Mas a sentença essa virá muito provavelmente na próxima jornada ou na seguinte, e a do Ferreiras também. E, portanto, o facto de o Olhanense ter ganho este jogo significa apenas um assomo de dignidade da formação do Olhanense e também o render da guarda dos Ferreiras, porque se ainda alimentava ali algum sonho quase impossível, esse sonho deixou de existir e, portanto, são duas equipas que vão cair nos campeonatos distritais. Uma delas, o Olhanense, desde o início dos anos 40, estava nestas competições e, portanto, é um grande passo atrás na história do futebol algarvio e, como disse o Carlos, é um motivo de debate e de preocupação para todos nós no Algarve, vermos os históricos, os 4 históricos do Algarve que já participaram na primeira divisão, Portimonense, Farense, Olhanense e Lusitano, sendo que a história do Olhanense é muito rica, para além do Campeonato de Portugal de 1924, é o único clube algarvio que conquistou troféus em todos os escalões do futebol português. E tem uma escola de jogadores que deu futebolistas de eleição, vários internacionais, e, portanto, estamos a falar de um dos pilares do futebol algarvio e é uma pena ver o Olhanense reduzido a uma dimensão apenas regional, quando é um clube de enorme dimensão, de enorme prestígio e de uma riqueza que vai muito além daquilo que são as fronteiras do Algarve. Esperemos que possa reabilitar-se através da SAD ou através do clube, porque isto é apenas a minha opinião. Manter uma SAD em atividade nos campeonatos distritais com dívidas volumosas, sem possibilidade de fazer receitas, digamos que é alimentar um doente que já não tem cura. E é aquilo que me parece que o Olhanense, e talvez seja o momento de haver uma reflexão das gentes que gostam verdadeiramente do Olhanense e dar um passo que passará, creio eu, pelo fim da atividade da SAD e ao clube da prática do futebol sénior. Não direi que haverá melhores condições, porque o clube também tem uma situação financeira muito complicada, em parte também porque o protocolo com a SAD havia determinados pagamentos por parte da SAD, também a partir de determinado ponto não foi cumprido, mas o que esperamos é que com uma solução ou com outra, esta é apenas a minha opinião naturalmente, que haja um unir de forças para a reconstrução do Grande Olhanense, que é um clube que faz falta ao futebol algarvio e ao futebol nacional. Armando, vamos da balada para a Liga 3, também 21ª jornada. O Monca recebeu o Amora, ofereceu resistência, mas perdeu por 4-2 e continua na última posição. Agora é aguardar pela fase de manutenção. Um comentário. Sim, é aguardar pela fase de manutenção, sabendo-se que o Monca Carapachense partirá sempre numa posição muito delicada, porque mantendo-se o último lugar, será sempre a equipa com menos pontos do seu agrupamento, sendo que as equipas não transitam com o número de pontos que têm para a segunda fase, mas apenas com um número fictício em função da posição que têm agora. Ou seja, o Monca Carapachense terá menos 1 ponto que o penúltimo classificado, menos 2 que o antepenúltimo, menos 3 que a equipa colocada no 4º posto a contar do fim. Será assim que as coisas funcionam, sendo que, como as séries serão descruzadas, o Monca Carapachense irá sempre encontrar como adversário mais próximo uma equipa que tem mais 2 pontos logo à partida. Portanto, a tarefa vai ser muito exigente na segunda fase para a formação do Monca Carapachense, que durante boa parte do campeonato revelou um bom comportamento do ponto de vista defensivo e que nas últimas jornadas tem oscilado muito, tem sofrido algumas goleadas, as coisas não têm corrido nada bem nesse capítulo e agora, mais uma vez, diante do Amora, isso aconteceu. Mas temos que ter em consideração que o Monca Carapachense não jogou com qualquer equipa, jogou simplesmente com o líder desta série, uma série que tem conjuntos fortíssimos como o União de Leiria, o Alverca, o Belenenses, o Sporting B, o Caldas, o Vitória de Setúbal, enfim. São adversários, todos eles, de grande qualidade, de grande capacidade,
e naturalmente são muitas as dificuldades do Moncarapachense. Vamos esperar que para a segunda fase a equipa consiga corrigir dois aspectos que são determinantes. O primeiro, naturalmente, sofrer menos golos, porque tem vindo a sofrer muitos golos nas últimas jornadas, e depois aproveitar melhor as oportunidades que cria, porque o Moncarapachense produz. O Moncarapachense é uma equipa proativa, é uma equipa que procura a baliza contrária, mas nem sempre é objetiva. Portanto, precisa de melhorar a eficácia tanto nas situações ofensivas, como também na parte defensiva, para poder, de facto, recuperar a diferença que vai ter em relação aos adversários. Pode dizer-se que 2, 4 pontos não são grandes diferenças, mas estamos a falar de uma segunda fase que é um torneio mais curto, naturalmente, são menos equipas, portanto, o Moncarapachense vai precisar de fazer uma excelente segunda fase para garantir a permanência. Claro que acreditamos que isso é possível, mas é necessário melhorar estes dois aspectos que falamos para que a equipa tenha reais possibilidades de sonhar com a permanência. Encarnação, Liga 3 e o Monca. Olha, foi mais um grande jogo de futebol, aliás, um jogo, como também tive a oportunidade de ver, o Belenense, o Vitória Setúbal 5, Belenenses 2, são jogos, é uma liga com muita qualidade, mas mesmo muita qualidade, se calhar equipas melhores que muitas delas que possam estar a competir neste momento na Liga SAPSEC. De qualquer forma, voltando ao Moncarapachense, penso que o Armando disse tudo e salientou um ponto importante. Poderíamos dizer assim, 4-2, é sempre aquele que eu pouco falava em relação ao jogo do Esperança de Lagos. 4-2, a equipa do Lusitano ganhou bem, mas o Moncarapachense jogou bem e deu bastante a luta. Aliás, eu penso que falta aqui aqueles pormenores que o Armando também frisou e que eu concordo. É uma equipa que consegue criar muitas oportunidades de golo, é uma equipa que faz bem os desdobramentos do meio campo ataque, mas depois peca ali na finalização, e penso que se o Moncarapachense afinar esse ponto que é essencial, penso que poderá ter grandes possibilidades de se manter nesta Liga 3. Embora, logicamente, o índice e a qualidade das equipas neste momento da Liga 3 está também muito nivelada. Basta ver as equipas que vão à frente, basta ver as equipas que estão no meio da tabela para baixo, mas o certo é que não podemos tirar, nem pensar de alguma forma, e por aquilo que tenho visto do Moncarapachense, principalmente desde a chegada do Bizarro ao comando técnico da equipa, provavelmente se tivesse vindo no início da época ou tivesse havido ali uma chicotada psicológica mais cedo, poderíamos estar aqui a falar de outra situação, mas o futebol é isto mesmo. O que envolve o futebol é mesmo este carisma de nós podemos especular depois do que já aconteceu, não é especular daquilo que vai acontecer. Mas sem dúvida que esta equipa do Moncarapachense, por aquilo que faz e por aquilo que mostra dentro de campo, tem todas as possibilidades, aliás tem grandes possibilidades de poder se manter nesta Liga 3. Vamos aguardar, vamos ver, ainda falta um jogo, vai a Leiria, esperamos que o Leiria faça o frete que fez, como fez com o Fontinhas, que eu estava a ver o jogo e até aí me deixando dormir, vendo uma equipa como a União de Leiria, que me estragou também outra coisa, e não vou aqui fazer publicidade, logicamente, é impensável ver o Leiria perante um dos últimos classificados levar um banho de bola em sua casa, mas pronto, ficou o registro realmente do futebol, joga-se mais fora das 4 linhas do que dentro das mesmas, e esperemos que o União de Leiria tenha esse estado de espírito para a equipa algarvia, para o Moncarapachense, e que também faça o favor de fazer a equipa de Moncarapaz feliz neste jogo. Muito bem, Encarnação, vamos para a segunda Liga e para o Farense. Na 23ª jornada, o Farense venceu o Leixões por 1-0, recuperou a terceira posição e agora é jogo a jogo. Encarnação. Aliás, o Farense ganhou em 2 campos. Fez um jogo e ganhou em 2 campos. É daquelas jornadas que costuma dizer ouro sobre azul, quer dizer, não é? Vence em casa o Leixões e depois o Estrela da Amadora, quando marca aquele gol perto do final, lá vem o Viseu empatar.
que foi uma alegria tremenda, como podem calcular. Não houve sofá em casa que resistisse para o gol do empate do Académico Viseu, como é lógico, não é? Mas isto também prova aquilo que nós vemos aqui a dizer, o que eu não me a dizer, que é uma liga muito competitiva. Quanto ao Farense, venceu, na minha opinião, e bem. Há muito trabalho para fazer, é verdade. Volto a dizer e vou repetir sempre outra coisa que vim dizendo desde a chegada do Zé Mota. Finalmente vejo os jogadores nas posições deles. Isso é uma coisa que me dá um luxo. Já não vejo alguns jogadores, como o Cláudio Falcão, central, e por aí adiante. E nota-se que a equipa está com garra, com ambição de conseguir aquilo que pretende, que é ser ela subir e mais uma. E é isso que o Farense tem vindo a fazer. Pá, venha-me agora dizer, pá, futebol bonito. Isso é para o Messi, pá, é para o Mbappé, Ainda hoje havia um jogo contra o líder do campeonato inglês, para a Taça UEFA, e o Sporting ganhou o jogo porque o Paulinho olhou para a baliza e pensou que estava na segunda circular, porque senão provavelmente o Sporting não tinha empatado. Portanto, estamos a falar de jogos de nível internacional, com equipas, com orçamentos o dobro, o triplo ou o quadruplo que o Farense tem. Agora, o Farense, continuo a dizer e mantenho, tem todas e mais algumas condições, e este jogo entre o Académico Viseu e o Estrela era vital, porque o Farense aproxima-se do Estrela e distancia-se do Académico Viseu. Mas isso só poderá, digamos que ter ou ficar com resultados práticos é que se o Farense vencer este sábado em Rio Maior a formação do Vila Franquense. Mas volto a dizer, noto a equipa muito mais arrumada do que estava, e perdoa-me o Vasco Faísca, mas penso que ainda consigo ver um bocadinho de futebol. Qualquer dia via o defende e a ponta de lança e já não me admirava nada. Mas pronto, são questões técnico-táticas, cada treinador tem a sua. E nota-se que a equipa pelo menos está mais arrumada. A equipa, é certo, mesmo com mais jogadores, voltou de novo ali a sofrer, o bem sofrer para conseguir ganhar, mas isso também é a ansiedade, e o mais importante é o que o Zé Mota tem dito, e que muitos jogadores têm dito nas antevisões aos jogos: o mais importante é vencer. O futebol são 3 pontos, ponto final. Pá, equipas como Benfica, e perdoem-me lá o clubismo, que nem é a minha equipa, mas é a falar uma realidade, equipas como o Benfica, conforme está a jogar atualmente, existem poucas ou nenhumas. Ponto. Vamos para a Alemanha, o Bayern de Munique ia com uma cheia de pontos de avanço e de momento ponto aquilo esfumou-se. Pá, o que interessa é quando a bola bate lá dentro. E é isso que o Farense está a fazer. Está a ser eficaz. Está a criar poucas situações, está a criar algumas situações de perigo e está a concretizar pelo menos uma. E é isso que tem que fazer, é ganhar sempre por mais um que o adversário. Se assim acontecer, logicamente teremos o Farense e mais outra equipa para o ano na Liga Principal do Futebol Português. Portanto, como tal, há que aguardar. Ao contrário de muita gente, começa a ver a coisa de novo a tomar alguma forma, e logicamente vai ser um campeonato de sofrimento até ao fim, ponto. Isso não há volta a dar. Como vai ser para o Farense, como vai ser para o Estrela, como vai ser para o Académico Viseu, como vai ser para o Moreirense, que não faz jogos já tão deslumbrantes como fazia, mas vai vencendo. Lá está a minha teoria, colocar-se agora aqui um bocado em prática, que é, antigamente jogava bem e ganhava. Agora não joga bem e continua a ganhar. Também com muito sofrimento, mas continua a ganhar. E o futebol é mesmo isto. O futebol são os 3 pontos. Deixemos de grande exibição, 20 remates à baliza, 10 no poste, 20 na barra. Qual foi o resultado? Perdeu um 0. Pronto, está aí essa boniteza toda. Portanto, vamos aguardar, confiando que o Farense vai fazer um bom resultado a Vila Franca. Uma deslocação dificílima, mais uma, como são todas nesta segunda liga. Mas no fim cá estaremos para eu selar a minha frase, que é o Farense e mais outra equipa que vão subir para a na Liga Principal do Futebol Português. Armando, Farense com Leixões. Olha, foi um triunfo nada fácil. Esta segunda liga é fácil e, portanto, todos os jogos são de um elevado grau de dificuldade. E foi um jogo que se decidiu nos pormenores. O Rui Costa entrou muito bem. Arrancou a expulsão de um jogador do Leixões. Quando digo arrancou, não é que a expulsão tivesse sido forçada, nada disso. Deveu-se foi a argúcia do avançado do Farense, que percebeu que havia ali um espaço, que correu para receber a bola e depois foi
agarrado pelo jogador do Leixões e, portanto, não estava ao árbitro também outra solução senão exibir o cartão vermelho. E depois foi o mesmo Rui Costa a aproveitar uma má saída de bola do guarda-redes do Leixões, uma recuperação do Fabrício Isidoro e a bola a chegar ao Rui Costa que marcou e, portanto, acabou por revelar-se determinante o Rui Costa no sucesso do Farense, sendo que também importa aqui deixar uma palavra a um jogador que esteve muito bem, com duas defesas excepcionais, o Ricardo Velho. Muitas vezes tem-se colocado a questão de que o Defende é mais experiente, o Ricardo Velho é mais imaturo, mas a verdade é que os guarda-redes jovens crescem jogando. E se os mais velhos cometem erros, mais propensos são os mais novos também a cometer alguns erros próprios da sua juventude. Acontece que a juventude tem outros méritos. Normalmente, um guarda-redes com 23, 24 anos é mais ágil, é mais rápido, pode não ter ainda o total conhecimento sobre os tempos de saída, sobre a forma como se deve fazer este ou aquele lance, mas tem alguns outros argumentos que são importantes. E é no cortejo entre estas duas situações, entre a maior experiência e a juventude de um e de outro, que os treinadores de Farense têm ficado divididos, porque temos visto que numas fases joga o Defende e noutras joga o Ricardo. A verdade é que parece-me que há todas as condições, o Defende com certeza que não vai levar a mão para que o Ricardo tenha continuidade, porque é importante também, sobretudo numa fase decisiva da época, não se gerarem dúvidas sobre uma posição-chave que é do guarda-redes. Isso dá confiança à equipa, dá rotinas, e o Ricardo, com a estupenda exibição que fez diante do Leixões, porque há dois lances em que, de facto, ele nega autenticamente o Leixões, merece esse crédito e merece continuar a ser aposta do José Mota. Em relação ao José Mota, quando o José Mota foi contratado, olhando para o histórico do José Mota, e nesse histórico inclui-se a conquista de uma Taça de Portugal e 4 subidas à primeira divisão, não se pode, aquilo que muitas vezes se fala de nota artística, as equipas do José Mota, e isto não é nenhum desprimor, cada treinador aborda os jogos, para-os e tem uma filosofia de jogo própria, e portanto não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação. O José Mota é um treinador muito pragmático, porque se a sua equipa marca um gol, a partir daí a prioridade passa a ser a defender esse gol, porque o resultado, de facto, é o que conta no futebol. E o José Mota olha muito para isso e o seu trajeto tem dado razão. Tem tido sucesso, é fundamentalmente pensar assim, colocar as suas equipas a jogar assim. E, portanto, quem pensava que com a contratação do José Mota ia assistir a espetáculos de balé ou de ópera no estádio de São Luís, naturalmente, é não entender um pouquinho essa filosofia do treinador que foi contratado, que é essencialmente um treinador resultadista, pragmático. E, portanto, o Farense que temos tido e o Farense que vamos ter é um Farense que, marcando um gol, vai ter como prioridade defender esse gol, segurar a vantagem. As equipas do José Mota geralmente sofrem poucos gols, precisamente porque há essa preocupação de olhar muito para o resultado. E, portanto, não se esperem jogos de grande qualidade técnica, de grande exuberância. Naturalmente que a equipa vai procurar jogar o melhor possível, enquanto melhor jogar, mais perto estará de resultados positivos, mas à exceção de um ou outro jogo onde possam acontecer 2 golos numa primeira parte e a equipa possa, na segunda parte, abordar o jogo de outra forma, não vai haver aqui grandes deslumbres em termos institucionais. Agora, o que as pessoas podem ter a certeza é que vai haver uma luta férrea por cada ponto, ainda mais nesta fase determinante do campeonato, estamos de facto num período determinante do campeonato. E daí que eu acredito que com uma série de resultados positivos, aparecendo mais 2 ou 3 resultados positivos nas próximas jornadas, o Farense possa ganhar aquele balão de confiança para depois ter uma ponta final de campeonato que lhe permita garantir um lugar no comboio da subida. Sabendo-se também que, creio que já falei disso aqui na semana passada, ou há 15 dias, que o terceiro lugar não é tão mau como isso, porque dá direito a uma liguilha, e desde que a liguilha foi reintroduzida no futebol português, há 2 épocas, as equipas da segunda liga ganharam sempre as equipas da primeira liga. Porquê? Porque
porque uma equipa da segunda Liga está mais habituada a ganhar, está a lutar para subir, está mais motivada, e a equipa da Primeira Liga acaba por não conseguir o seu grande objetivo, que era a permanência, está mais habituada a perder, não tem os níveis de motivação da segunda Liga, e por vezes a diferença de qualidade que possa haver entre uma equipa e outra esbate-se nesses domínios do campo psicológico e, portanto, isso às vezes acaba por ser determinante. Vamos esperar que essa série da sociedade é essencial para que o vencimento dos seus objetivos aconteça, e o próximo teste é já um teste de grande responsabilidade e exigência, com o Vila Franquense, que é uma excelente equipe. Então, tem um goleador improvável, que é o Nené, que passa por 40 anos, mais ainda do que marcava quando era jovem, e, portanto, todos os cuidados são um jogo que pode ser chave para o futuro do Farense neste momento. Vai ser complicado. Armando, vamos para o Portimonense, Primeira Liga, na 23ª jornada. O Portimonense recebeu e perdeu com o Sporting por 1-0, mas mantém vantagem confortável de 10 pontos sobre a zona de risco. Um comentário. É verdade. Olha, não foi um jogo bonito. O Portimonense defendeu com muita gente e nem sempre teve espaço e teve condições para explorar o contra-ataque, para explorar as transições rápidas, que era aquilo que o seu treinador pretendia. Também porque teve pouca gente no processo ofensivo, a bola chegou lá com muitas dificuldades, enfim. Não foi um jogo nada bem conseguido da formação do Portimonense, que inclusive poderia ter sofrido golos mais cedo, não fosse a grande exibição do seu guarda-redes, o Kozuki Nakajima, que fez de facto teve um brilhante desempenho com 4 ou 5 defesas espetaculares. Pode até dizer-se que foi a semana dos guarda-redes, porque, tal como o Ricardo Velho, também o Kozuki Nakajima esteve num plano elevadíssimo. O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, explicou no final a sua estratégia, porque jogou com 4 defesas centrais. Dois centrais jogaram a laterais, o Relvas à esquerda e o Pedrão à direita, e depois o Lucas Alves e o Curiano no eixo central da defesa, e o próprio meio campo também muito, muito reforçado. O que ele diz é verdade, é que nos jogos contra os grandes, a prioridade passa sempre por impedir o adversário que tem mais qualidade de chegar ao gol, ou pelo menos de chegar ao gol rapidamente. E de alguma forma a estratégia correu bem até perto do final. Agora, o que se esperava era que o Portimonense, no meio, ou dos intervalos, digamos assim, dos momentos de maior pressão do Sporting, conseguisse sair com qualidade em situações chamadas situações de contrapé. Desde há uns anos começou a chamar-se transições rápidas a isso. Antigamente, o Manuel Oliveira e outros treinadores eram o contrapé, o contra-ataque, porque é mesmo isso, uma equipa que está a defender e que recupera a bola, contra-ataca. E agora são as transições rápidas. Habituemos, portanto, aos novos conceitos trazidos para o futebol, também não há mal nenhum nisso. A verdade é que o Portimonense não conseguiu, não teve bola, não teve capacidade, só depois de estar em desvantagem e com mais gente na frente, que o Sporting também um pouquinho mais recuado, a tentar segurar a vantagem que conseguia, é que o Portimonense incomodou verdadeiramente o Sporting e até poderia ter empatado na parte final do jogo. Dito isto, não é nenhuma desonra perder com o Sporting, é até um resultado normal. O que se esperava era um pouquinho de mais atrevimento da equipa do Portimonense, que não houve. Foi uma estratégia claramente defensiva, que por 12 ou 13 minutos acabou por não funcionar em pleno, e depois o Portimonense teve as tais oportunidades na ponta final que acabou por não as aproveitar. Bom, o Portimonense tem vindo a descer na tabela, fez um excelente início de campeonato e depois tem vindo a cair e está no 13º posto. O 13º posto, à 23ª jornada, num campeonato normal, seria sempre muito preocupante, porque significaria que a equipa estava perto dos lugares da descida. A verdade é que, como Passos de Ferreira, Santa Clara e Marítimo estão a rubricar campeonatos muito abaixo daquilo que é normal para as equipas que estão no fundo da tabela, a vantagem ainda é grande. O Portimonense tem 10 pontos de vantagem sobre o Marítimo, que está colocado no 16º lugar, que dará acesso à liguilha. Tem 11
sobre o Santa Clara e tem 14 sobre o Paços de Ferreira, que é o último. E, portanto, tal como eu já tinha dito aqui há algumas semanas, e creio que na semana passada também, talvez esta época 30 pontos cheguem para garantir a permanência. A não ser que uma daquelas equipas, o Marítimo ou Santa Clara, desata a ganhar jogos praticamente até a final da competição. O que, atendendo ao que essas equipas têm produzido, não parece que vá acontecer. E, portanto, em condições normais, o Portimonense com mais uma vitória e um empate ou 2 garantirá a permanência. Agora, é importante que esses pontos venham antes das últimas 2, 3 jornadas, porque aí é sempre muito mais complicado, as pernas tremem mais, a bola queima, e portanto esperemos que o Portimonense, que agora tem um jogo contra um adversário direto, o Chaves, em Chaves, as duas equipas têm 26 pontos, e ganhar seria o ideal, mas pelo menos pontuar para que o Chaves também não descole dali, porque senão será mais um adversário a passar o Portimonense, a ficar à frente do Portimonense, e às tantas, daqui a mais 1 ou 2 jornadas, o Estoril, que está ali a 4 pontos do Portimonense, passará a ser também uma ameaça, e depois ficará o Portimonense como a primeira equipa que poderá ser alcançada por aquelas que vão descer. E isso é sempre mau, até do ponto de vista psicológico. Os jogadores olham para a classificação e agora só estamos nós, eles querem agarrar-nos a nós. E, portanto, é sempre uma sensação indesejável. Pior, claro, é estar nos últimos lugares e nos lugares a descer. Mas estar ali naquele lugar desconfortável, onde, olha, és tu que nós queremos agarrar, é sempre uma situação muito incómoda, e esperamos que o Portimonense, como disse, consiga somar os pontos necessários para evitar que isso venha a suceder, até porque alguns dos reforços já estão mais ligados, já podem dar mais à equipa, embora o Portimonense tenha esta temporada um problema sério, que é um problema no ataque, uma vez que tem apenas 18 gols em 23 jogos, e pior, curiosamente, são os 3 últimos. Portanto, o Portimonense, em termos ofensivos, à parte das equipas que estão nos lugares da descida, é pior. E também por aí seria bom que a equipa, para além de conseguir pontos em Chaves, conseguisse golos, porque nos últimos 5 jogos fora de portas marcou apenas por uma vez no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista, curiosamente por 2 vezes, 2 golos, mas essa fraca produção ofensiva, sobretudo nos jogos fora de portas, tem sido muito penalizadora, porque a equipa vai em 5 derrotas consecutivas fora de portas, e este jogo em Chaves é também importante para quebrar esse ciclo, para manter um adversário direto ali nas mesmas condições do Portimonense, e ao mesmo tempo para manter também os últimos, se não a uma distância maior, pelo menos à mesma distância, que faça mais uma jornada e portanto, a tranquilidade aumenta. Muito bem. Encarnação, Portimonense contra o Sporting. Olha, penso que foi um jogo em que o Portimonense, um dos jogos menos conseguidos do Portimonense esta temporada, frente a um Sporting também que tudo fez de alguma forma para tentar resolver as coisas de uma forma rápida, mas o certo e o Armando penso que já deu, aliás, uma pincelada daquilo mesmo que eu pensava e penso em relação a este jogo. Foi mesmo uma exibição menos conseguida do Portimonense perante um Sporting que controlou a partida, jogou da forma que bem entendeu, colocou o ritmo do jogo que bem convinha, e acabou por vencer o Portimonense. Portanto, o Portimonense que terá que, nesta partida agora a seguir, que é muito importante, e como o Armando também já o frisou, vai jogar a Chaves, uma equipa que tem os mesmos pontos, 26, poderá aproveitar o deslize do Estoril, que tem 22, que está a 4 pontos, que vai ao Dragão, a não ser que haja outra missa de galo, como houve recentemente no estádio do Dragão, mas o Portimonense poderá aqui neste jogo, de alguma forma, dar um salto na tabela classificativa e afastar-se quer do Chaves, quer do próprio Estoril, que a equipa que está a 6 pontos do Marítimo, que está ali na linha da chamada Linguilha, e poder respirar um pouco melhor. E também, como o Armando disse, e é uma realidade,
as equipas no final, nas últimas jornadas, a jogar sobre pressão. Muitas das vezes aquilo que se pensa que se pode fazer bem não sai bem, sai mal, e a pressão é maior do que ir para as últimas jornadas com a manutenção, se não assegurada, praticamente assegurada. Portanto, é um fim de semana importante no que diz respeito ao Portimonense. Esta deslocação a Chaves poderá beneficiar-se a si próprio, que é no confronto direto com o Chaves ficar em vantagem, e ver o Estoril afastar-se cada vez mais, e propriamente talvez também o Marítimo, porque recebe o Benfica. Portanto, poderá ser um fim de semana futebolístico, assim falando, para o Portimonense em alta, se conseguir um bom resultado, e esse bom resultado, na minha modesta opinião, seria a vitória, para dar não só ânimo e tranquilidade à equipa para os restantes jogos que aí vêm, mas também para poder olhar para trás e ver estas duas equipas, neste caso seriam três, porque o Chaves também seria afastar do Portimonense, mas ver Estoril e Marítimo em condições normais afastarem-se e ficar muito mais tranquilo na tabela classificativa, e poder encarar depois o resto do campeonato já com uma outra tranquilidade. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite, obrigado.